Olá, eu sou Poliana Wink, coordenadora de redação do Cromos, e eu estou aqui agora para a gente analisar uma redação escrita sobre o tema e a gente vai ver o que poderia ser abordado, a estrutura desse texto. Vamos dar uma olhada? Nós optamos por uma introdução mais sucinta, a qual contextualizaria o leitor acerca do tema e da tese. Então, o acesso da internet já era há alguns anos um fato na maioria dos domicílios brasileiros, que, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2016. Nesse sentido, há uma coletânea de dados acerca de usuários da web, e esse grupo de informações, o algoritmo, manipula o conteúdo visualizado pelos utentes, bem como influencia negativamente a conduta destes. Então, a tese específica fazendo uma amostra de cada argumento que vai ser abordado. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente percebe, então, o primeiro argumento apresentado na tese. A priori, as ferramentas de pesquisa apenas armazenam referências sobre os cidadãos, os quais usufruem desses recursos. No entanto, com vista a lucrar, esse algoritmo é utilizado para ofertar novos produtos. Dessa forma, uma busca por determinada mercadoria faz com que os próximos anúncios, aqueles cujo prisma remeta ao que foi buscado, sejam os próximos disponíveis em diversas plataformas, fato qual exemplificado nas redes sociais, de forma a induzir a aquisição desses produtos. Como desdobramento, a situação cibernética no que diz respeito ao algoritmo, quando aplicado sem autorização, descumpre a proposta da lei do Marco Civil, já que essa assegura aos indivíduos neutralidade e privacidade. Percebam então que é um parágrafo também um pouco mais sucinto, porém com um tópico frasal, um aprofundamento e um desdobramento, um fechamento dessa ideia, o que torna de fato o parágrafo argumentativo. Agora vamos analisar o segundo parágrafo de desenvolvimento. A posteriori, o número de brasileiros que acessam a internet é consideravelmente alto, conforme divulgado pelo IBGE, e cada pessoa contribui de modo sistemático para a perpetuação do algoritmo. Nessa perspectiva, a interferência comportamental proveniente da seleção gera um obstáculo às diversidades, posto que a manipulação de dados se embasa em interesses anteriormente demonstrados. O usuário da rede lida com uma falsa possibilidade de escolha. Isso é explicitado de modo análogo por Adorno e por Horkheimer, ao apontarem que a coerção econômica, que a sociedade, embora seja livre para adotar quaisquer receitas, está limitada a opções que refletem a coerção econômica. Logo, a possibilidade de escolha é restrita a alternativas pré-estabelecidas, ainda que grande parte dos indivíduos não tenha consciência da relação entre oferta e procura no ambiente virtual. Por conseguinte, apesar de o algoritmo não ser determinante e variável da adoção de produtos, costumes ou crenças, o comportamento do cidadão é alterado pela seletividade do algoritmo. Então, um parágrafo um pouco mais extenso, com mais detalhes, inclusive com uma citação, com argumento de autoridade, mas também na mesma estrutura de tópico frasal, aprofundamento e uma conclusão, um fechamento. Agora, nos resta analisar a conclusão com a nossa proposta de intervenção. A partir do supracitado, é fundamental amenizar a influência da manipulação de dados na internet. Assim, promover uma reformulação da lei do Marco Civil é crucial para sanar o impasse. Isso pode ser executado pelo governo por intermédio de consultas públicas, com auxílio dos poderes executivo e legislativo. Essa medida seria adotada com a finalidade de vetar o uso de algoritmos sem a permissão, bem como tornar os termos de uso dessas informações mais claros, com o fito de proporcionar maior consciência aos brasileiros em relação à busca e à oferta existentes no âmbito digital. Como a gente percebe aqui na proposta, primeiro, ela está relacionada ao que foi abordado ao longo do texto. Além disso, ela tem os elementos básicos: a ação interventiva, o agente, os meios para a realização dessa proposta, os efeitos que a gente quer obter com essa proposta, bem como um detalhamento de um desses elementos. E desse modelo a gente tem um texto estruturado
na estrutura pedida pelo modelo dissertativo argumentativo. Espero que você tenha gostado. Acesse o nosso gabarito, acesse o nosso site, analise um pouco sobre a redação e também sobre as questões do primeiro dia de prova. Um abraço.